Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma edição criativa muito legal, feita com dois softwares muito interessantes e que os fotógrafos adoram. Eu tô falando do DxO do Photolab e do Photoshop 2021. Vem comigo! Olá, eu sou a Bruna Graça, especialista em fotografia de shows, espetáculos e fotografia com o celular. Eu tô falando do Staff Pro, Bruna Graça Foto e do Photoclick celular. Então segue lá e acompanhe todas as dicas incríveis. Agora olha só, esse vídeo que eu trouxe aqui para vocês hoje, ele é muito bacana, relativamente curto, eu demorei um pouquinho mais para vocês entenderem todo o processo, mas ele tá bem direto ao ponto. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz essa edição muito legal, uma edição criativa dessa modelo. Foi a convite do André Brito, um cabeleireiro muito legal, um hairstyle muito lindo, muito bacana o trabalho dele, lá de Campinas, a sede dele é lá no Taquaral, então acompanhem o trabalho do André que vale muito a pena. E ele me convidou para fazer umas fotos muito legais, de duas modelos. Eu vou mostrar uma delas aqui para vocês. Esse vestido azul foi ele que desenhou também, então ele se arrisca também nesse mundo aí do designer da moda, tem um olhar muito apurado. Mas sem muitas delongas, eu quero mostrar para vocês como eu cheguei nesse resultado. Então a fotografia foi feita em RAW, vocês vão entender todo o processo. Espero que vocês possam arriscar mais nesses dois softwares, porque eles são muito gostosos de trabalhar e eu vou mostrar para vocês aqui em primeira mão uma edição minha completa, criativa, como eu faço a minha metodologia, o meu fluxo de trabalho, qual software eu uso primeiro, primeiro o Photoshop, câmera RAW dentro do Photoshop, as stick actions dentro do Photoshop, como que isso funciona, ou até mesmo se eu começo pelo Photolab. Então fica comigo, assista até o final desse vídeo para você pegar a edição completa pela primeira vez que eu solto, hein? Tchau, gente, depois me conta o que vocês acharam. Então, muito bem, como o nosso objetivo aqui é uma edição criativa, né, eu vou mostrar para vocês dois programas, um que é muito conhecido, que é o Photoshop, é a nossa atualização de 2021, e esse é o DxO, que eu gosto bastante, que é o Photolab, e que me permite começar a trabalhar nele em RAW, e exportar a imagem para o Photoshop. Eu vou mostrar para vocês como fazer. Mas antes de mais nada, você escolhe a sua imagem em RAW, em NEF aqui. Os direitos autorais já estão aqui, brunagrace.com.br. Já coloquei aqui os meus dados. Aqui na lateral esquerda a gente consegue ver todas as configurações desse clique. Então ele está fotografado em RAW, não usei o flash, o tipo de foco manual, ISO, abertura, enfim, todo o histórico, todos os dados dessa imagem, a lente que eu utilizei, né, 28-300mm. Isso é muito bacana porque permite que a gente estude a imagem. Quem gosta desse tipo de informação para estudar a imagem também é muito bacana. A fotografia já em RAW já está bem interessante, mas tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Então, para além dessas informações que a gente já tem aqui, a gente começa a perceber no nosso software, né, que você está trabalhando, as suas possibilidades, né? Então, a primeira coisa que você tem para fazer é perceber o que você quer com a imagem. Como aqui eu quero trazer uma linha um pouquinho mais criativa, não fugindo muito da paleta de cor, mas deixando bem livre aqui as possibilidades de registro, né? Então, por exemplo, o micro contraste, só um pouquinho de contraste. Veja que a gente já consegue ver aqui como é que estava antes e como vai acontecendo aqui a nossa edição. Vou deixar pra gente ver aqui no finalzinho, mas já dá para ter uma ideia bem legal do que o contraste e essa possibilidade do micro contraste traz pra gente, né? Então, isso é muito legal. Claro que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui pra gente não sair muito do que é o original, né? Pra não ter aquela coisa, aquela certa aberraçãozinha e perder ali, pronto, o original, né? A imagem original. Então aqui a gente já tem um trabalho de cor muito interessante. E veja que eu simplesmente trabalhei com contraste, trabalhei com um pouquinho, uma leve saturação e o micro contraste
que para mim é um dos grandes ganhos do Photolab, né? Então aqui a gente é legal, se você quiser trabalhar com a linha do horizonte, vamos ver se a gente precisa corrigir alguma coisinha aqui. Vamos ver levemente, uma pequena correção, acho que nem nada mesmo, né? Um nada praticamente. E aí a gente pode ir já para a parte de iluminação, né? Então vamos ver se a gente precisa dar um pouquinho mais de exposição para trazer um pouquinho mais de luz. A Smart Lighting, que é bem interessante, que deixa a gente trabalhar um pouquinho com a intensidade da luz, e aqui já tem uns presets, mas eu sempre gosto de trabalhar personalizado, né, vamos dizer assim. Aqui a gente tem um Clear View, que é bem legal, que deixa um pouquinho mais sem caquinhos e ruídos na própria iluminação, né? Aqui, de novo, contraste, perceba que ele está separado por assuntos, né? Mas tudo acaba vindo para cá os mais importantes, que são as ferramentas essenciais, né? Aqui a gente tem a parte de colorização e aqui a gente tem a parte de iluminação. O que é mais interessante é ver que você pode trabalhar, inclusive, com os próprios pontos de luz, de alteração, né? O que são os local adjustments, iluminação, e mudar um pouquinho a tonalidade, né? Desse avermelhado, né? Então, se a gente for ver aqui de novo, basicamente é isso. Agora eu quero fazer o quê? Exportar o meu arquivo. Então, eu venho aqui para exportação e aplicação, ou seja, aqui eu já escolhi o meu software de saída, onde eu vou continuar a trabalhar, que vai ser aqui o Photoshop. Muito bem, aqui abriu o Photoshop e a gente vai ver como é que tá, então, veja que o arquivo, ó, ele vem com dxo.jpg, ou seja, como eu abri o arquivo em RAW no Photolab, o que acontece? Quando eu exporto aqui para o Photoshop, ele já compactou, fez um arquivo maior do que o JPEG normal, mas ele já compactou para abrir, ele teve que compactar para abrir aqui no Photoshop, portanto eu não vou ter um arquivo em RAW no Photoshop, tá? Mas como eu já fiz as principais alterações no Lab, então eu não preciso muito me preocupar. O que eu faço logo de cara é duplicar a camada para eu manter aqui a minha referência. Então aqui para mim o que acontece? Tá interessante, mas eu tô achando muito carregada, né? Tá quase que uma cena cinematográfica. O que eu vou fazer aqui, só pra gente não perder muito da qualidade, eu vou abrir o Camera Raw como um aplicativo dentro do Photoshop, né? Ctrl Shift A. Então esse atalhozinho faz com que eu abra o Camera Raw aqui dentro do Photoshop. Muito bem, Camera Raw aberto aqui dentro, veja só. O que eu vou fazer logo de cara é uma coisa que eu faço constantemente, assim, que eu gosto, é tirar um pouquinho desse peso preto, né, dessa escuridão das sombras, porque me dá mais detalhes em alguns outros pontos que eu tenho interesse em realçar, tá? E depois eu venho aqui para a curva, que eu gosto bastante de trabalhar com as curvas, então eu dou um pouquinho mais de brilho e desço só um pouquinho para manter a ideia do contraste original do clique, ok? Aqui no básico, eu venho aqui nos realces e tiro um pouquinho dos realces e dou um pouquinho de exposição. Vou tirar um pouquinho desse amarelado aqui, mas mantendo a linha, e trazer um pouquinho do desembaçar, que eu gosto bastante dessa ferramenta do Camera Raw, e pronto, já tá feita a minha alteração que eu tenho interesse. Agora eu vou usar um dos recursos mais bacanas aqui do Photoshop 2021, que é a alteração do céu. Eu não sei se vocês já utilizaram, já viram como funciona, mas ele é muito simples. Mas olha só, antes disso, só para vocês verem, do Photolab para cá, trazendo um pouquinho mais de luz. Muito bem, então a gente vem aqui em editar e substituição do céu. Muito legal, ele vai fazer uma leitura da área que ele compreende como o céu e vai me trazer já uma janelinha onde eu vou poder escolher entre as imagens que já fazem parte desse novo Photoshop 2021. Vamos lá. Muito bem, então aqui eu posso selecionar entre algumas imagens que já existem. Estou escolhendo esse tom mais de entardecer, né? Veja que a imagem ela fica um pouco mais escura e me dá aqui uma sensação de pôr do sol. Eu posso trazer uma menos dramática, talvez.
um pouquinho mais nas tonalidades do que eu já tenho de luz aqui na minha imagem. Isso é muito bacana, porque eu posso caminhar aqui pelo céu, pelo azul, pelo que ele chama de espetacular, aquele céu surreal, então trazer um pouquinho mais de dramaticidade, mas perceba que quando a gente altera também a luz da minha cena, né? Então isso é muito interessante, que a gente consegue manter aí uma conversa bem legal. E eu vou deixar essa daqui para manter um pouco essa dramaticidade, né? E a gente já tem as cores aqui bem semelhantes do que a gente precisa. Então eu vou dar um pouquinho mais de brilho aqui nesse céu. Pouca coisa, na verdade. Essa parte do deslocar arestas é bem legal, que a gente consegue ver a borda aqui, ó. Isso aqui é bacana você fazer do zero ao ponto mais forte para a gente conseguir ver a diferença, né? Então aqui é praticamente uma cena de filme, né? E tá muito legal. E eu vou manter essa dramaticidade, depois eu vou dar só um retoquezinho na alta frequência para a gente ter um detalhamento mais bacana, né? Então perceba que aqui já tá uma imagem super dramática, como se fosse de filme mesmo, né? Ok? E vou aplicar como se fosse uma nova camada. Isso é muito legal, porque aqui, ó, a gente vai ter cada item separado, se você quiser alterar depois. Olha que bacana. Abre como um grupo já denominado substituição de céu. Photoshop, de fato, a Adobe arrasou nessa versão 2021 e facilitou nosso trabalho aqui quando a linguagem é mais criativa e cinematográfica. Muito bem, a partir de agora eu vou para os meus retoquezinhos. O que eu faço? Eu dou um Ctrl J e um Ctrl J, porque eu vou explicar para vocês. Eu subo para cá, opa, eu vou subir esta camada aqui para o meio, tá? E vou somar esses dois grupos, porque eu vou trabalhar nas minhas stick actions. Então aqui, se eu tiver qualquer problema, eu tenho o trabalho que eu fiz aqui para voltar mais tarde. Então esse Ctrl J, esse Ctrl E que eu dei para somar as camadas, na verdade, servirão como um backup, como um ponto de segurança na minha edição. Então eu venho para cá, o que eu quero fazer já tá bem legal, mas eu quero talvez deixar um pouquinho os pontos mais escuros, os darks, um pouquinho mais leve. Então eu venho aqui na minha Tick Action muito bacana, seleciono o meu ponto do ponto mais escuro que eu quero trabalhar. Numa escala de 1 a 6 eu vou pro meu 3, onde 1 é mais claro, ainda faz parte dos mid-tons, né, dos meios tons. E o 6 é o dark, é o 100% de sombra, de falta de luminosidade na minha cena. Eu provavelmente seria mais pra cá, ó. Muito bem, venho para os meus layers, já estão selecionados os pontos escuros que eu quero trabalhar. Venho aqui para os layers e vou trabalhar com os níveis. Eu poderia trabalhar com as curvas, com outras ferramentas, né? E veja que me abre aqui, então, os níveis. E vou trazer um pouquinho mais de claridade para esses, olha só. Posso deixar o mais escuro e super claro, tá vendo? Então, só vou trazer um pouquinho para cá, só um pouquinho. E basicamente, com as Stick Actions é isso. Agora, eu vou dar de novo um Ctrl E, somar esses dois layouts, nessas duas camadas. Vou duplicar a minha camada aqui, porque eu vou aplicar nesta camada o meu filtro outros, e aqui eu venho para alta frequência, para deixar mais viva, né? 2.6 eu acho que é muito, vamos para 2, ó. Acho que tem um pouquinho, dá para deixar em 1.8. Ok. Essa que eu deixei invisível, volto aqui o normal e deixo na minha luz direta ou indireta, que eu vou escolher luz direta. Então a gente tem antes e depois. Vou somar as duas pra gente ver como é que ficou a nossa edição saindo do lab. Tava assim, com o nosso Photoshop ficou assim. Acho que ficou bem bacana e a gente agora pode exportar o nosso arquivo, salvar aqui no meu computador. Opa, de novo.
e salvar. Pronto, muito bem, já está ali. E eu vou mostrar para vocês aqui o antes e o depois. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido essa edição muito bacana. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, então escreva aqui para mim nos comentários a sua dúvida ou qual é o seu interesse em edição de imagens, em edição de fotografia de shows, espetáculos ou editar tudo com o celular, que também é muito possível. Então, se você tem alguma dúvida em relação à pós-produção, que é a edição, não deixe para depois. Escreva aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos fotógrafos ou aspirantes a grandes fotógrafos. E olha, tem uma observação. Se a gente for fazer uma edição para uma fotografia de shows e espetáculos, a gente precisa saber se a gente segue a linha criativa ou se a gente segue uma linha mais do fotojornalismo, mais próximo da realidade. Isso é fundamental para a gente definir a linha de trabalho que a gente vai assumir, beleza? Então não esqueça sempre de perguntar para o seu cliente qual é a linha de trabalho que vocês vão seguir. Se vai ser uma linha mais para o criativo ou se uma linha mais ali para o freestyle e para o autoral, deixando a criatividade de vocês aflorarem. Então não deixe de perguntar isso para o seu cliente, beleza? Gostou? Dá o like, compartilha, ative as notificações e não deixe de seguir o nosso canal e as redes sociais. Beijo, gente! Tchau, até a próxima!